Olá, queridos. Estamos aqui para mais uma gravação de vídeo do nosso estudo. E o tema de hoje é edificando altares. No Salmo 84, versículo 3 a 4, diz assim: Até o pardal encontrou a casa e as andorinhas ninho para si. Onde põe seus filhos até mesmo nos seus altares. O Senhor dos Exércitos, Rei meu, Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em sua casa, louvar-te-ei continuamente. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esse momento, Deus, de ouvirmos a tua palavra. Ó Deus, precisamos da tua revelação, do teu entendimento, e que teu Espírito tenha plena liberdade para falar conosco neste dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra toda opressão, que caia por terra, Senhor amado, tudo aquilo que impede de nós termos o entendimento da tua palavra. Precisamos da tua revelação, precisamos da tua direção, precisamos, Senhor amado, do teu socorro. Vem, Senhor amado, ao nosso encontro neste dia. Abençoa cada um dos ouvintes. Abençoe cada família, Senhor. Visita esses lares nesse momento e traga a restauração através da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Qual a ideia que você tem sobre edificar um altar para Deus? No Velho Testamento fala sobre alguns altares que são edificados e que é preciso todo um preparo, toda uma separação, né? Para que esse altar possa expressar a nossa adoração, a nossa fé, o nosso posicionamento diante do Senhor. Mas eu quero falar sobre esses altares para Deus. E você vai entender muito bem. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, está escrito assim: Buscar-me-ei e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Então, amado, o segredo de nós termos um altar na presença de Deus é que eu tenho essa busca constantemente do Senhor. A palavra diz que aquele que busca, o encontra. Então, amado, eu quero desafiar você a você não desistir, a você ter como propósito em buscar a presença do Senhor, em conhecê-lo mais, ter essa vida íntima com Ele, aprender a ouvir a sua voz através da sua palavra, através da adoração, através da pregação, através do testemunho, através da natureza, através de tudo aquilo que nós estamos vendo. Esse texto que nós lemos como base, o salmista garante que é possível encontrarmos e edificarmos um altar. E eu quero hoje falar com vocês, 4 altares que podemos edificar para Deus. Eu separei 4 altares. O primeiro altar é o altar da gratidão. Está lá em Gênesis capítulo 12, de 1 a 7. Gênesis 12, 1 a 7. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão e a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã.
E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então em cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei dessa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então veja, amados, que Abrão, ele recebe aqui o seu chamado com 75 anos de idade. Então, amado, é uma prova de que não é a idade que determina se nós estamos prontos ou se é tarde demais para servirmos ao Senhor ou seguirmos o seu chamado. Amados, o importante é que você esteja disposto hoje a dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Abrão recebe essa palavra do Senhor. E aí, imediatamente, ele obedece. Ele sai da sua terra e vai na direção para onde o Senhor tinha determinado para ele. Ele não sabia onde era que o Senhor tinha mandado ele ir. Ele só saiu da terra, obedeceu a ordem de Deus e ali em diante ele seguiu a orientação do Senhor. E veja que a palavra do Senhor diz lá no versículo 7, ele diz assim, que quando apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei a essa terra, e ele fez o quê? Ele edificou ali um altar ao Senhor que aparecera. Então, amados, é muito importante nós termos esse altar da gratidão. Gratidão é olhar as coisas na perspectiva de Deus e não na nossa, amados. Abraão viveu em Ur dos Caldeus, uma cidade totalmente idólatra. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, o convida de sair da sua terra, no meio do seu povo, e para um lugar onde ele mostraria. Quando Abraão chega no lugar indicado por Deus, ele edifica um altar, manifestando toda a sua gratidão a Deus. E uma das coisas que nós precisamos aprender, amado, é ser gratos a Deus. E não ser gratos só de boca. Não, amados, mas ser grato de coração. Porque aquele que é grato, ele não murmura. Aquele que é grato, ele não fica olhando para trás. Aquele que é grato, ele reconhece tudo aquilo que ele tem, que ele possui, o que ele é, por causa do Senhor. No Salmo 92, versículo 1 e 2 diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, Altíssimo, para que de manhã anunciar a tua benignidade, a todas as noites a tua fidelidade. Então, amado, esse é um coração daquele que tem gratidão. Todo momento está louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Em todas as circunstâncias ele está reconhecendo o poder e o amor de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, amado, em tudo. Não está aí falando em algumas coisas, só nas coisas boas. Mas tudo, tenha um coração de gratidão. Levante esse altar de gratidão ao Senhor. Amados, o que mais o diabo odeia, estremece, é quando um cristão ou quando um filho do Senhor começa a o adorar, começa a engrandecer, começa a o exaltar ao Senhor, como Jó. Jó, apesar de ter perdido tudo, ter tido aquele momento terrível na sua vida, o que ele diz? Que o meu Redentor vivo está. Reconhece a soberania e o poder de Deus. Reconhece a grandeza de Deus sobre a sua vida. Então, queridos, nós precisamos ter este coração e esta postura. Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, ao Pai. Então, amados, nós precisamos em tudo. E por isso, amados, nós precisamos mudar a nossa forma
de agir, de pensar. Vigiar principalmente aquilo que nós falamos ou que nós pensamos. Eu quero deixar uma pergunta para você. Se você fosse edificar um altar de gratidão nesse momento a Deus, por qual motivo seria? Você pode pensar? Você pode escrever num papel quais são os motivos que você tem para ter gratidão ao Senhor? Expresse isso para Ele. Ele está nesse momento querendo ouvir de você. Ele está nesse momento querendo que você ergue esse altar para Ele. O segundo altar é o altar da comunhão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 8, diz assim: E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou sua tenda, tendo em Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Em Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz assim: Cumpriu-se a escritura que diz: Creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amados, que coisa mais linda! Nós estudarmos sobre Abraão, você vai ver o quanto ele tinha de intimidade com Deus, ao ponto de ser chamado amigo de Deus. Abraão para nós é um grande exemplo sobre a necessidade de edificarmos um altar a Deus em todo o tempo das nossas vidas. Um desses altares que Abraão edificou diariamente era o altar da comunhão, era querer estar perto de Deus. Ele valorizava tanto esse altar que o próprio Deus o chamou de amigo. Ele gostava, sim, de estar todo momento falando com Deus, de estar todo momento ali, perto do Senhor. Ele gostava, sim, que o seu dia não fosse disperso com outras coisas, a não ser buscar a presença do Senhor. Por isso que Abraão viveu o sobrenatural na sua vida. Um homem que já tinha uma idade avançada, sua esposa uma idade avançada, e Deus opera um grande milagre deles terem filhos. Por isso que Abraão foi um dos maiores, vamos dizer assim, o maior pai, porque toda a sua descendência até hoje está nascendo. Por isso que Abraão foi conhecido e reconhecido como o homem da fé. Então, amados, ter comunhão, levantar um altar de comunhão é algo que nós necessitamos. Não é preciso o pastor pedir para você fazer uma oração ou buscar a presença do Senhor, mas é algo que você sente necessidade de todo momento estar com o Senhor. Por isso, amados, nós precisamos ter esse altar de comunhão com Deus. E além da comunhão com Deus, ter comunhão com o nosso próximo. Talvez você tenha dificuldade, de ter essa comunhão com o próximo, por causa das diferenças. Mas, queridos, Jesus em nenhum momento se afastou das pessoas. A todo momento, ele fazia questão de estar perto dos seus discípulos, da multidão. Ele sabia muito bem que ali no meio daquelas pessoas havia pessoas que odiavam, que estavam ali como espia, que estavam ali com outro interesse. Mas a palavra diz que o interesse de Jesus era verdadeiro. Sabe, às vezes nós esperamos que a pessoa nos retribua. E Jesus não esperou nenhum momento. Claro que todos nós gostamos de ter a resposta do outro. Mas se isso não acontecer, dê o seu melhor para o próximo. Porque o Senhor Jesus deu o melhor para nós. Então é importante essa comunhão, a comunhão com o Pai, a comunhão com o Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e a comunhão com o próximo. Tudo isso identifica o quê? A sua presença. Agora, amados, quero fazer outra pergunta. Abraão foi chamado amigo de Deus.
Se Deus fosse te chamar por um nome, avaliando sua comunhão com Ele hoje, como Ele te chamaria? Pense nisso. Pense nisso, querido. Pergunte para o Senhor: Pai, como que está a minha comunhão contigo? Pergunte nesse momento. Ele vai mostrar para você. Terceiro, o altar da dependência. Gênesis capítulo 13, versículo 18. Abraão mudou a sua tenda e foi e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amados, é muito importante nós entendermos que esse altar da dependência é algo que nós estamos declarando para o Senhor. Senhor, eu não sou nada sem o Senhor na minha vida. Eu não tenho bem algum que possa me dar garantia para a minha vida. Eu não tenho, Senhor, sabedoria nenhuma para poder tomar decisões. Eu não tenho força nenhuma para conseguir suportar esse momento. É reconhecer a sua fraqueza e reconhecer a sua dependência em Deus. E dizer a Ele: Senhor, Tu és tudo na minha vida, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Abraão tinha essa dependência de Deus. Em um determinado momento da vida, Abraão precisou tomar uma séria decisão que envolvia a sua vida e a sua família. E de imediato levantou um altar a Deus, manifestando toda a sua dependência dele. Amados, somos infinitamente mais abençoados por Deus quando reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. Não tome decisões pela sua própria mente, pelo seu próprio esforço, pela sua própria vontade, mas dependa sim da resposta do Senhor. Amados, nenhum de nós temos essa sabedoria, essa competência para lidarmos com todas as coisas. Por isso que muitas pessoas hoje tomam decisões erradas que trazem danos irreversíveis na sua vida. Mas quando nós nos colocamos na dependência de Deus, nós estamos permitindo que Ele cuide de nós, que Ele direcione os nossos passos, que Ele tome as decisões e fale para nós o que nós precisamos fazer. Tenha essa dependência, queridos. Coloque-se totalmente esse altar diante da tua vida e declare isso para Ele. Em Isaías capítulo 41, versículo 13, diz assim: Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, queridos, a dependência é algo que vai testar a tua fé, sim, porque você vai esperar em Deus e vai confiar que Ele está cuidando. Porque esse texto diz que o Senhor toma pela sua mão direita e diz para você, não temas. Em em Salmos capítulo 16, versículo 8, diz assim: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Olha o que o salmista diz, amados, que a sua vida está totalmente nas mãos do Senhor. No Salmo 73, 26 diz assim: A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Aleluia! Essa confiança, entregar-se, confiar, depositar a sua esperança, saber que o Senhor está cuidando de você. A pergunta que eu faço para você: você tem recorrido ao altar da dependência quando tem que tomar decisões, queridos? Ou você toma decisões por aquilo que você acha que é certo? Se é Deus está na tua vida, se Ele é o Senhor da sua vida, se você entregou o controle da sua vida para Ele, então, amados, você não pode tomar decisões por conta própria. Você precisa falar com Ele, obedecer o que Ele falar, ser obediente à sua voz, esperar as suas instruções. Aprenda a depender dele. Você vai ser com certeza abençoado. Quarto, o altar do sacrifício.
Gênesis capítulo 22, de 1 a 9, diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abaldou seu jumento, preparou seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar a que Deus dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão e os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui, ficai-vos com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havemos de adorá-los, e tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e pô-lo sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo, o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, o seu pai, e disse: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharemos ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar, em cima da lenha. Veja, amados, que Deus fala para Abraão: Abraão, prepare agora o seu filho para o sacrifício. Abraão esperou 130 anos para poder ter o seu filho. O único filho, a promessa de Deus. E ali o Senhor fala para Abraão dar a ele como sacrifício. Mas Abraão vai e obedece. Novamente Abraão segue as ordens de Deus. Abraão não questiona Deus aqui. Quantas vezes nós questionamos a Deus por algumas coisas que acontecem na nossa vida, amados? Quantas vezes nós ficamos inconformados? Podemos dizer, ficamos magoados. Quantas vezes, amados? Amados, eu quero colocar diante de você. Eu quero colocar diante de você esse sacrifício maravilhoso que Abraão faz com seu filho. Veja que ele fala para os seus servos: olha, fiquem aí. Quando eu voltar de adorar ao Senhor, fique aí que logo nós vamos voltar. Veja que Abraão tinha fé que algo sobrenatural ia acontecer. Mas até então a ordem era sacrificar o seu filho. E Isaque faz essa pergunta para Abraão: onde está o sacrifício? Nós estamos levando todas as coisas, mas onde está o cordeiro que vai ser sacrificado? E o que o pai diz? Fique em paz, Deus proverá. Essa era a fé de Abraão. Mas ele não deixou de levantar o altar de sacrifício. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que hoje o que o Senhor quer de nós é esse sacrifício. A nossa vida para Ele. E o que aconteceu lá com Abraão? Quando Abraão estava para pegar o cutelo e desferir o golpe no seu filho, brandou uma voz: Abraão, pare! Eis que o cordeiro está aí do seu lado. E imediatamente o cordeiro estava ali. E ali eles fizeram o sacrifício e adorou o Senhor. Porque Deus falou para Abraão: Abraão, você foi fiel. Amados, será que nós estamos sendo fiel a Deus? Será que nós estamos, diante de tudo que está acontecendo conosco, nós temos um coração de adoração? Não basta ter altar de gratidão. Não basta ter comunhão de dependência. O que Abraão edificou voluntariamente a Deus, agora foi o que próprio Deus pede para Abraão: edificar um altar de sacrifício, oferecendo aquilo que mais ele amava, que era o seu próprio filho. O filho da promessa. Será que se Deus pedir agora a sua vida,
Você entregaria completamente? Porque, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida, o sacrifício racional que está falando lá em Romanos, ele está dizendo que o Senhor espera que nós entreguemos tudo para Ele. Essa era a prova do amor de Abraão para com Deus. E ele não decepcionou. Hoje a Bíblia nos ensina que nós devemos nos apresentar com um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Então, amados, como que você tem se apresentado diante do Senhor? Como tem sido? Será que você vai na igreja com alegria? Será que você está andando em santidade? Será que você está obedecendo a voz do Senhor, tendo comunhão com o próximo? Qual tem sido a sua atitude, o teu coração? A pergunta que eu faço é, em sua opinião, será que hoje seríamos capazes de entregar a Deus como sacrifício aquilo que mais nós amamos? Será, amados? É muito fácil falar, mas eu quero ver no momento certo você ter essa atitude. Abraão teve, não hesitou, porque ele tinha fé que algo iria acontecer. Nós conhecemos a história, mas Abraão não conhecia a história. Não sabia como queria terminar aquela história. O altar pode representar aquilo que mais veneramos em nossas vidas. É nele que consagramos e apresentamos a Deus as nossas ofertas. Edificar um altar a Deus é levar a Ele aquilo que de mais valioso possuímos, pois devemos oferecer a Deus tudo que somos, tudo que temos, o mais importante. Então, amados, eu gostaria que nesse dia você levantasse o seu altar ao Senhor. Nós falamos sobre 4 altares aqui, 4 altares. O altar da gratidão, o altar da comunhão, o altar da dependência e o altar do sacrifício. Levante o altar. O altar representa aquilo que você pode fazer para Deus. Todo momento. Aquilo que Deus espera de nós. O que você tem dado ao Senhor? Peça perdão se você não tem feito. Se você tem falhado. Peça perdão. Ele está aqui para te perdoar. Ele não está aqui apontando o dedo. Ele está aqui mostrando para você, para que você possa ter uma vida de comunhão, de intimidade, para que você, nesse tempo, você possa entender muito bem o que Ele tem para a sua vida e para a sua família. Ele quer mudar a sua história, mas comece a mudar o teu coração, a sua postura diante do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos pela tua palavra, te louvamos pela tua infinita misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que nos livra. Obrigado, Pai, pelo exemplo de Abraão. Ó Deus maravilhoso, Senhor amado, o testemunho desse homem. Ó Pai, em todo momento ele levantava um altar, ó Deus. Ele levantava, Senhor, altares que agradou tanto ao Senhor, ao ponto de o Senhor dizer, este é o meu amigo. Ele tinha um altar de gratidão, Senhor amado. Ele tinha um altar de comunhão, Senhor. Ele tinha um altar de dependência total de Ti, Senhor. E ele tinha um altar de sacrifício, Pai. Ele estava disposto a entregar tudo para o Senhor. Pai, que nós tenhamos este coração, Pai, para que nós não venhamos ser reprovados ou até, Senhor amado, ser decepcionados por tantas outras coisas que têm acontecido nesse mundo. Pai, nós não queremos colocar a nossa esperança em homens e em valores, mas nós queremos colocar a nossa esperança no Senhor. Tudo que nós possuímos pertence a Ti, Senhor, e sem Ti nós não somos nada, Pai. Então, Pai, aquele que está em dúvida, Senhor amado, se o coração dele está aberto para o Senhor, que neste dia o Senhor possa entrar nesta vida, que o Senhor possa salvar, resgatar, libertá-lo, que ele venha fazer essa oração de entrega ao Senhor, ó Deus, e possa permitir que o Senhor entre na sua vida e faça mudanças em todas as áreas. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, Senhor, viver essa restauração de valores da nossa vida, Deus, para que não venhamos ser contaminados com as coisas erradas desse mundo, com a religiosidade. Tenha misericórdia, Pai. Renova em nós o espírito, Deus, de adorador ao Senhor. Queremos ter uma vida de comunhão. Queremos que o Senhor, ó Pai, olhe para nós como seu amigo. Pai, nós te amamos e precisamos tanto de Ti, Senhor. Abençoa teus filhos. Renova, Senhor, e traga, Senhor, um novo tempo para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe, queridos. Que esta palavra possa edificar a sua vida. Em nome de Jesus.